Embora vários autores e livros tenham tentado se aprofundar nas razões pelas quais a América Latina ainda é, em grande parte, pobre e não conseguiu atingir o nível de desenvolvimento dos Estados Unidos e do Canadá, é evidente que existem múltiplas causas, que influenciaram o baixo nível de desenvolvimento dos países latino-americanos de diferentes maneiras. Neste vídeo, revisaremos algumas teorias que explicam as enormes diferenças em desenvolvimento e renda entre a América do Norte e a América do Sul, bem como um relato histórico da evolução econômica e do desenvolvimento de ambas as partes das Américas. Ao analisar os números atuais da renda per capita, as diferenças são abismais, com os Estados Unidos tendo uma média de quase $85.000 por ano e o Canadá, de $53.000 por ano. Na América Latina, a renda per capita média, ou PIB per capita, é de apenas $11.000, sendo o Panamá, com $19.000, a Costa Rica, com $17.800, e o Chile, com $16.300, os países com as maiores rendas per capita médias. Se os números forem ajustados para a paridade do poder de compra ou PIB per capita PPP, a proporção é ligeiramente menos exagerada, mas ainda mostra rendas mais que o dobro para aqueles no norte em comparação com os países latino-americanos. Em PIB per capita PPP, os Estados Unidos têm uma média de $75.000 por ano e o Canadá, de $56.000, enquanto a média latino-americana é de $20.000. Os melhores indicadores na América Latina para PIB per capita PPP são o Panamá, com $44.000, o Chile, com $35.000, e a Costa Rica, com $31.000. As explicações tradicionais das causas das diferenças no desenvolvimento econômico entre a América Latina e os Estados Unidos e o Canadá têm destacado fatores como diferenças na segurança dos direitos de propriedade, níveis de corrupção, estruturas do setor financeiro, investimento em infraestrutura pública e capital social, e até mesmo a propensão ao trabalho árduo ou ao empreendedorismo. Mas alguns autores tentaram se aprofundar ainda mais nas causas, buscando entender a gênese dessas diferenças. Douglas North, Prêmio Nobel de Economia em 1993, afirma que a América do Norte foi colonizada por colonos britânicos, que desde o início possuíam uma cultura e estruturas fortes que favoreciam os direitos de propriedade privada. Anos mais tarde, durante ondas migratórias da Europa para as Américas, alguns colonos também trouxeram consigo conhecimentos relacionados à primeira revolução industrial que estava em pleno desenvolvimento na Grã-Bretanha. Além disso, North acredita que, como os ingleses não consideravam as colônias norte-americanas importantes para o seu desenvolvimento, aceitaram que esses territórios tivessem maior autonomia e liberdade em seus governos, permitindo a consolidação de instituições mais fortes nos Estados Unidos desde o início. Essa autonomia também permitiu maior liberdade econômica e política, o que possibilitou mais oportunidades para a criação de negócios, o que, combinado com o acesso a grandes quantidades de recursos naturais, impulsionou o crescimento econômico e empresarial no Norte. Em contraste, segundo North, a América Latina foi colonizada por espanhóis e portugueses, cuja visão era principalmente explorar recursos minerais como ouro e prata. A estrutura institucional estabelecida na América Latina foi monopolizada por Madrid e Lisboa. Embora, após a independência, os países latino-americanos tenham tentado estabelecer suas próprias instituições autônomas, parece que a ausência de um legado de governo livre levou a meio século de guerras civis, na tentativa de preencher a lacuna deixada pelos governos espanhol e português. Isso levou ao fato de que, após a independência da Espanha e de Portugal, segundo Vítor Bulmer Thomas, o padrão de vida da maioria dos países praticamente não melhorou, estagnou ou até mesmo declinou, já que o crescimento econômico médio na América Latina entre 1820 e 1870 foi de apenas 0,2% ao ano. Exceções nesse período foram Chile e Costa Rica, que alcançaram algum nível de estabilidade política e um crescimento aceitável próximo a 1% ao ano. Nesse mesmo período, os Estados Unidos já alcançavam um crescimento médio anual próximo a 1,5%, muito semelhante ao dos países europeus. O Canadá, embora com uma média de apenas 1%, teve um crescimento econômico muito superior ao do México, Peru, Colômbia ou América Central, que apresentaram taxas de crescimento próximas a zero. Nos 50 anos seguintes, as coisas melhoraram um pouco e, entre 1870 e 1920, a América Latina atingiu um crescimento médio anual de 1,6%, graças ao aumento das exportações de matérias-primas, e em alguns países, a maior estabilidade política e econômica.
Nesse período, há exceções positivas, como a Argentina, que alcançou um crescimento médio anual de 2,5%, bem acima de países como Colômbia, que cresceu 1,2%, Peru, que cresceu 0,9%, e México, que atingiu 1,3% ao ano. Outro caso de sucesso foi o Chile, que conseguiu crescer 1,8% ao ano. Nesse mesmo período, os Estados Unidos cresceram a uma média de 1,8% ao ano, e o Canadá acelerou seu desenvolvimento, crescendo 2%. Mas o importante aqui, além dos números, é entender as causas desse crescimento desigual. Durante esse período, os Estados Unidos, e posteriormente, o Canadá testemunharam o desenvolvimento da chamada Segunda Revolução Industrial. Grandes indústrias e empresas se desenvolveram nos setores de siderurgia, petróleo, eletricidade, produtos químicos, máquinas e produção de automóveis, levando à criação de algumas das empresas mais importantes do mundo na época, como Ford, General Motors, Standard Oil, que mais tarde se dividiu em ExxonMobil, Chevron e BP. General Electric, Procter & Gamble e JP Morgan, para citar algumas das empresas criadas naquele período nos Estados Unidos. E, no caso do Canadá, empresas como a Canadian Pacific Railway, a Imperial Oil e a Hudson's Bay Company foram criadas. Durante o mesmo período, os Estados Unidos acolheram milhões de imigrantes, permitindo que sua população aumentasse de 40 milhões em 1870 para mais de 100 milhões em 1920. Isso permitiu uma abundante força de trabalho em idade ativa e aumentou a demanda interna por bens e serviços, o que impulsionou o desenvolvimento industrial e agrícola. Durante esses anos, os Estados Unidos também alcançaram a integração por meio da construção da maior malha ferroviária do mundo, que cresceu de 85 mil quilômetros em 1870 para mais de 400 mil quilômetros em 1916. Essa malha ferroviária abriu novos mercados para o comércio e proporcionou um meio de transporte barato para o transporte de mercadorias aos portos para exportação. As empresas norte-americanas conseguiram consolidar-se como verdadeiros impérios industriais, posicionando-se como multinacionais que geravam grandes lucros e proporcionavam empregos de qualidade. Durante esse mesmo período, o crescimento industrial na América Latina era bastante incipiente, e os países se concentravam mais na exportação de matérias-primas como trigo, café, cobre, carne, banana e açúcar. Alguns países, como a Argentina, Chile e Uruguai, receberam milhões de imigrantes que ajudaram a melhorar a produtividade agrícola e a desenvolver algumas indústrias modernas. Durante esse período, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá conseguiram consolidar sua estabilidade política e financeira, oferecendo às empresas e investidores alta segurança jurídica e sistemas financeiros sólidos. Isso permitiu que ambos os países recebessem grandes volumes de investimento estrangeiro, ajudando as empresas a financiar seu crescimento sem depender exclusivamente de crédito. Durante esse período, os Estados Unidos e o Canadá também conseguiram consolidar uma forte estabilidade política. No século XX, não havia grandes conflitos internos nos territórios do Norte. Enquanto alguns países latino-americanos ainda enfrentavam inúmeros conflitos internos e externos, com destaque para a Guerra dos Mil Dias na Colômbia e a Revolução do Acre, na qual a Bolívia foi forçada a ceder mais de 300 mil quilômetros quadrados ao Brasil, a Revolução Mexicana ocorreu durante esse período, juntamente com múltiplas guerras civis na América Central, a Guerra do Chaco no Paraguai e a consolidação de várias ditaduras militares em países como Argentina, Brasil, Cuba e América Central. Esses conflitos também fizeram parte do cenário político latino-americano, assim como sucessivos golpes de Estado em diferentes países. Durante as décadas de 1930, 1940 e 1950, conflitos internos e externos continuaram na América Latina, como a Guerra de Letícia entre Colômbia e Peru entre 1932 e 1933, o Apocalipse de Bogotá na Colômbia e o conflito entre Equador e Peru em 1941. Embora os Estados Unidos tenham desempenhado um papel significativo tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, pode-se considerar que se beneficiaram de alguma forma desses conflitos militares. Tornou-se o principal fornecedor de alimentos, armas e crédito para os aliados, consolidando-se como a principal potência mundial. De fato, durante a Primeira Guerra Mundial, bancos como o JP Morgan emprestaram bilhões de dólares à França e à Inglaterra, obtendo lucros significativos com os juros dos empréstimos.
Além disso, o desemprego diminuiu à medida que os Estados Unidos se tornaram o principal fornecedor de armas e alimentos, onde um grande número de trabalhadores era necessário. E no caso da Segunda Guerra Mundial, gastos militares massivos permitiram que os Estados Unidos reduzissem sua taxa de desemprego de 14% em 1940 para menos de 2% em 1943, graças a toda a produção militar empregada, onde milhares de aviões, navios, tanques e munições foram fabricados. De fato, foi um dos períodos de maior crescimento na América do Norte, permitindo um aumento de 75% no PIB entre 1940 e 1945. A indústria militar possibilitou grandes avanços nas áreas de eletrônica, aeronáutica, química e medicina, que foram posteriormente exploradas pela indústria. Além disso, ao contrário da Europa, os americanos não sofreram grandes danos materiais e de infraestrutura. Ademais, como os Estados Unidos estavam em melhor situação do que a Europa, passaram a controlar 2/3 das reservas mundiais de ouro. Como se não bastasse, o dólar consolidou sua posição como moeda de reserva mundial. De fato, na década de 1940, os Estados Unidos alcançaram um crescimento anual extraordinário, com média de 6%, um dos melhores do mundo. Por outro lado, embora a América Latina também tenha apresentado um bom crescimento, ele ficou próximo de 4%, com exceção do México, que também alcançou 6% ao ano graças a ser um importante fornecedor de matérias-primas para os Estados Unidos, como alimentos e petróleo para a indústria militar. Entre as empresas e indústrias que cresceram nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, aproveitando o desenvolvimento de patentes e infraestrutura, estava a Boeing, que passou da fabricação de bombardeiros para aviões comerciais. Empresas como IBM, Motorola e Texas Instruments utilizaram avanços de guerra, como radar, rádio e computação primitiva, para desenvolver os primeiros computadores, equipamentos de comunicação e as primeiras indústrias de semicondutores. Os primeiros computadores, como o ENIAC e o Colossus, foram projetados com base em cálculos balísticos. Outras empresas que se beneficiaram após a guerra foram as do setor automotivo, como Ford, General Motors e Chrysler, que deixaram de fabricar tanques e jipes e passaram a fabricar carros, utilitários esportivos e caminhões para trabalhar no campo e nas cidades. Outro setor que se beneficiou foi o da indústria petroquímica e de plásticos, onde pesquisas de novos materiais, explosivos e fertilizantes realizadas durante a guerra foram utilizadas por empresas como a DuPont. A indústria farmacêutica também se beneficiou dos avanços na produção de vacinas e penicilina, com empresas como Pfizer, Merck e Eli Lilly crescendo graças à produção em massa de antibióticos. Durante as décadas de 1960 e 1970, a América Latina alcançou um crescimento econômico muito forte, superior a 5% nas duas décadas, com casos de sucesso como o do Brasil e do México, que alcançaram taxas de crescimento superiores a 6%. No caso do Brasil, consolidou-se um modelo de substituição de importações, consolidando um processo de industrialização nos setores automotivo, siderúrgico, cimenteiro e petroquímico, com a consolidação de empresas como Petrobras e Embraer, além do desenvolvimento de infraestrutura como estradas, portos e barragens. Situação semelhante ocorreu no México, onde se desenvolveu em setores como automotivo, siderúrgico, têxtil e químico, além da exploração de petróleo, o que permitiu o financiamento de diversos projetos de desenvolvimento. Ambos os países se beneficiaram de investimentos estrangeiros e de certa estabilidade política. Países como Colômbia, Venezuela e Peru também apresentaram taxas médias de crescimento acima de 4% nas décadas de 1960 e 1970, graças aos altos preços das commodities e à maior estabilidade política. A forte queda ocorreu na década de 1980, conhecida como década perdida, quando o crescimento médio na América Latina se aproximou de 1%. Para alguns analistas, entre as causas da estagnação estava a crise da dívida mexicana que atingiu toda a região. O custo da dívida disparou devido ao aumento do risco, levando ao aumento da inflação na Argentina, Peru, Bolívia e Brasil. Isso forçou os governos a implementar cortes fiscais drásticos e cortes nos gastos públicos, levando à estagnação dos salários ao longo da década. Na década de 1990, a situação melhorou ligeiramente na América Latina, alcançando um crescimento médio acima de 3%, com histórias de sucesso como a do Chile, que se consolidou como uma das economias mais estáveis da região, alcançando um crescimento médio acima de 6% ao ano.
Diferentemente da América Latina, os Estados Unidos e o Canadá alcançaram um crescimento acima de 3% nas décadas de 1980 e 1990, impulsionados pela chamada Revolução Tecnológica que impulsionou o crescimento nos últimos anos, onde o desenvolvimento de microprocessadores se acelerou, com a ascensão de empresas como Intel, AMD e Motorola, que conseguiram produzir em massa equipamentos de informática. Empresas como IBM, Compaq e IBM fabricaram milhões de computadores pessoais, e a Microsoft desenvolveu o software para esses dispositivos. A década de 1990 também viu o surgimento das chamadas empresas .com, como Amazon, eBay e Google, que mudaram o cenário do comércio e do consumo em todo o mundo. Essas empresas levaram a um boom de produtividade que beneficiou quase todos os setores produtivos e também incentivou o investimento no setor de tecnologia. Nos últimos 20 anos, o crescimento econômico nos Estados Unidos não foi espetacular, mas permaneceu estável. O crescimento nos Estados Unidos nos últimos 20 anos deve-se em grande parte à ascensão das chamadas grandes empresas de tecnologia, como Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta e Nvidia, que obtiveram lucros enormes graças ao crescimento de suas vendas em todo o mundo. Os americanos também se beneficiaram do fracking, que lhes permitiu aumentar sua produção de petróleo e gás, tornando os Estados Unidos o maior produtor mundial de petróleo bruto e evitando a dependência energética estrangeira. Além disso, a partir de 2008, os Estados Unidos superaram a crise sanitária de 2020, evitaram recessões econômicas e implementaram com sucesso estímulos monetários após a crise de 2008. Isso fortaleceu os mercados de consumo, o investimento e o consumo, que também se beneficiaram das baixas taxas de juros proporcionadas pela sólida gestão da política monetária do Fed. O Canadá também se beneficiou das exportações de petróleo, gás e outros minerais, como cobre, níquel e ouro. Também desfruta de sólida estabilidade financeira e de uma política de imigração adequada para atrair talentos humanos de outros países. A América Latina, por outro lado, tem experimentado um crescimento bastante desigual nos últimos anos. Enquanto países como Panamá, Peru e Colômbia alcançaram um crescimento médio superior a 3%, outros, como Argentina e Venezuela, chegaram a apresentar crescimento anual negativo. No caso da Argentina, o crescimento médio anual foi inferior a 0,5%, devido à alta inflação, aos controles de capital que desaceleraram o investimento e ao alto endividamento. A Venezuela, por sua vez, apresentou uma das piores taxas de crescimento recentes, com média inferior a 8% ao ano, devido ao colapso da indústria petrolífera, que passou de uma produção de mais de 3 milhões de barris por dia em 1998 para 700 mil barris em 2020. Isso levou a fenômenos como a hiperinflação, devido às sanções comerciais e ao isolamento financeiro, que levaram grande parte da população produtiva a abandonar o país, restringindo o consumo e o investimento doméstico. Grandes economias como México e Brasil alcançaram taxas de crescimento próximas a 1,5%, o que, embora positivo, não lhes permitiu atingir os níveis de renda dos países desenvolvidos. Embora a região, com exceção da Venezuela, tenha alcançado maior estabilidade econômica e política, ainda não deu o próximo passo para consolidar sua posição como uma economia desenvolvida, possivelmente devido ao fato de seus sistemas educacionais ainda estarem bastante aquém dos chamados países desenvolvidos em termos de qualidade, tanto na educação básica quanto na superior. Isso se soma à falta de investimento e desenvolvimento em ciência e tecnologia, além de fatores como corrupção e a falta de estabilidade institucional em alguns países. Em outro vídeo, se você curtir, revisaremos as causas mais estruturais que fomentaram as enormes diferenças entre o Norte e o Sul da América Latina. Lembre-se de que, na descrição do vídeo, você encontrará o link para o melhor curso para aprender análise técnica e fundamentalista para investir em ações. Há também um link para a melhor plataforma para comprar ações na Bolsa de Valores, regulamentada nos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e compartilhe o conteúdo.